Minha avó é uma daquelas mulheres extremamente católicas, quase uma beata. Sempre foi em todas as missas, reza o terço todos os dias e tem vários santos espalhados por toda a casa. Inclusive, lembro que quando eu era pequeno e ia visitá-la com os meus pais, morria de medo de algumas daquelas imagens de homens com os corpos atravessados por flechas e mulheres com um rosto tão triste e sofrido. Só que mesmo esses santos não me causavam tanto medo quanto um tio meu que morava em uma edícula nos fundos da casa da minha avó. Esse meu tio, que eu vou chamar aqui de Pedro, vivia contando histórias de assombração e ele próprio tinha um aspecto de alguém que já tinha morrido, ou pelo menos era isso que eu pensava durante essas visitas. Tinha uma palidez constante que, juntamente com os tremores nas mãos e um jeito de olhar mais estranho do que ele, dava a impressão de que ele vivia em um estado febril. Um dia, durante uma festa de aniversário, esse meu tio foi me cumprimentar e ao fazer isso, se abaixou ao meu lado e sussurrou no meu ouvido. Não olhe agora, mas tem um homem sentado em cima da geladeira. Achei aquilo engraçado. Deveria ser mais uma das brincadeiras dele, afinal, não fazia o menor sentido aquilo que ele havia dito. Porém, como o seguro morreu de velho, resolvi ficar quieto no meu canto e evitar ao máximo entrar na cozinha. E assim, apesar da minha cisma, tudo se desenrolou tranquilamente durante o resto do dia. Não me lembro exatamente o porquê, mas acabei dormindo na casa dos meus avós naquela noite. Provavelmente porque meus pais ofereceram carona a alguma tia cheia de filhos e assim não teria mais espaço no carro. A princípio fiquei descansado, dizia que gostaria de dormir na casa do meu tio, como havia dormido tantas outras vezes, evitando assim os santos assustadores que minha avó deixava espalhados por todos os cantos. Porém, assim que entrei na casa do meu tio, me lembrei daquilo que ele havia dito mais cedo, sobre o homem sentado em cima da geladeira, e gelei. Até agora, enquanto escrevo isso, fico todo arrepiado só de me lembrar da sensação que tive. Percebi que antes um santo assustador do que uma assombração muito simpática, e assim dei alguma desculpa e voltei para a casa da minha avó, que estava se preparando para dormir. Prontamente ela me ajudou a arrumar um cantinho na sala, e ali mesmo eu fiquei, e ainda com o benefício de poder passar a noite assistindo televisão. Doce ilusão. Pisquei os olhos durante o comercial, e quando voltei a abri-los, algumas horas já haviam se passado, e a televisão tinha sido desligada muito provavelmente pelo meu avô. Sempre acordei muito durante a noite, mas daquela vez foi diferente. Era como se alguma coisa estivesse comigo na sala. Na verdade, era como se alguma coisa estivesse me chamando, ou ainda, era como se alguma coisa estivesse vindo até mim. Ou talvez essa sensação fosse um misto disso tudo. O fato é que alguma coisa estranha estava acontecendo. Comecei a perceber um cheiro muito forte e, ao mesmo tempo, ouvi alguém do lado de fora da casa. Aí foi que aquela sensação estranha aumentou, porque quando eu ouvi a pessoa andando próximo da janela, não havia nada, mas conforme os passos foram se distanciando, uma sombra foi aparecendo na janela e quando eu digo sombra, é sombra mesmo, não é vulto. Como as cortinas estavam fechadas, só pude ver a sombra de alguém se aproximando da janela e olhando lá para dentro como se estivesse procurando alguma coisa. O cheiro já estava insuportável e a sombra estava nítida na janela, mas o barulho que os passos faziam vinham de bem longe. Sabe nos filmes de terror, quando algo estranho acontece e o personagem não faz nada? Sempre achei aquilo muita burrice, mas depois daquele dia entendi. O medo pode te paralisar. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover e, na verdade, fiquei com medo de fazer algum movimento que chamasse a atenção daquela pessoa e ela me visse através das cortinas. Depois a sombra foi se distanciando, o cheiro foi passando e os passos ficaram bem próximos, quase como se alguém estivesse andando dentro da sala. Aí não aguentei e fui correndo para o quarto dos meus avós, que fizeram de tudo para me acalmar, mas não adiantou. Ligaram para minha casa e meu pai teve que ir me buscar. Só que nos dias seguintes aquilo não saiu da minha cabeça e tive pesadelos horríveis, dos quais não gosto de me lembrar. Além disso, passei a não entrar mais sozinho na cozinha e nem ficar na sala, principalmente durante a noite. Nem mesmo na minha casa eu criava coragem para ir buscar um copo d'água e, claro, isso começou a incomodar principalmente o meu pai, que era quem tinha de me acompanhar durante essas aventuras noturnas. Até que em uma tarde não fui à escola. Se não me engano, estavam preparando as salas para algum evento que aconteceria no fim de semana. E por isso tive que ficar sozinho em casa, já que minha mãe só voltava do trabalho no fim do dia. Lembro que joguei bastante videogame e depois me deitei um pouco. Depois lembro de ter me levantado e ido até a cozinha.
Peguei alguma coisa para comer e quando já estava voltando para o quarto, vi pelo canto do olho um homem sentado em cima da geladeira. Quer dizer, não era um homem, era mais um vulto ali parado me encarando. Voltei correndo para o quarto, me enfiei debaixo da coberta e só saí dali quando minha mãe chegou em casa e aquela sensação de que algo estranho estava acontecendo finalmente passou. Depois disso fiquei doente por alguns dias, tive febre e não conseguia dormir direito. Mas aos poucos tudo foi passando até que um dia fui visitar minha avó e meu tio, como sempre, estava por lá também. Assim que ele me viu, deu um jeito de me puxar para um canto e disse: "Você também viu, não é?" Disfarçando, perguntei do que ele estava falando e ele respondeu: "O homem. Você viu o homem em cima da geladeira, não foi?" Neguei e disse que não sabia de homem nenhum, mas a atitude do meu tio me deixou encafifado. Na volta para casa, perguntei à minha mãe o porquê dele ser daquele jeito e ela me respondeu que ele tinha ficado assim depois de ter lido aquele tal livro de São Cipriano. Minha mãe contou que esse meu tio vivia desafiando tudo quanto era coisa sobrenatural e um dia apareceu com o tal livro e leu dentro de casa durante a noite, algo que, segundo dizem, não deve ser feito sob hipótese alguma. Depois daquilo ele passou a ver vultos e a ouvir vozes, a andar enquanto dormia e a acordar gritando de madrugada. Foi por isso que ele não se casou, nenhum dos seus namoros dava certo. E foi por isso que meu avô mandou construir aquela edícula no fundo do quintal. Nunca tinha ouvido falar naquele livro, e como acontece durante a infância e o início da adolescência, o medo começou a andar de mãos dadas com o fascínio que tudo aquilo evocava. Passei a procurar informações sobre o tal livro de São Cipriano na internet, mas sempre tomando cuidado para não ler nada do livro em si. Mas é claro que um dia, sem querer, acabei lendo um trecho de uma das rezas contidas no livro. Não sei se pelo medo, não sei se por coincidência, mas depois disso os pesadelos ficaram mais frequentes e a sensação de estranheza, aquela mesma da noite na casa dos meus avós e da tarde na minha casa, já não me abandonava. À noite eu tinha a impressão de que mãos se esgueiravam por baixo da cama e vultos me espreitavam dos cantos das portas. Quando me deitava, sentia como se alguém estivesse sentado no colchão e cheguei até a ter a sensação de que alguém tocava minhas costas. Quando a porta estava fechada e havia alguma lâmpada acesa fora do quarto, eu via sombras andando pela fresta da porta como se alguém estivesse andando pela casa. Fiquei assustado, com medo de ter sido contagiado por aquela loucura do meu tio e resolvi contar para minha mãe tudo sobre o que tinha acontecido. A conversa, a noite com as coisas estranhas acontecendo, a tarde em que via algo na nossa casa e as minhas pesquisas sobre o livro. Minha mãe me repreendeu por mexer com essas coisas, ligou para minha avó e brigou com meu tio dizendo para ele nunca mais ficar contando histórias para mim, porque aquilo tinha me deixado muito impressionado. Minha mãe também é uma mulher bastante ressabiada com tudo isso, e como eu havia dito que via algo na nossa casa, ela chamou um rapaz que ia na igreja para orar na casa e pedir que aquilo que eu vi não voltasse mais. Quando chegou, o rapaz disse que viu algo indo até o meu quarto, e então ele fez algumas orações e depois, quando já estava indo embora, passou pela cozinha e disse que ali também havia alguma coisa. Até hoje não sei se tudo que eu vi, ouvi e senti foi fruto da minha imaginação, se eu estava sonhando ou se eu acabei inventando essas memórias da infância. O que eu sei é que até hoje minha mãe se lembra de eu ter contado tudo para ela e ela mesma esteve presente quando o rapaz foi orar em casa. E até hoje, pelo sim pelo não, sempre levo uma garrafa d'água comigo para o quarto quando vou dormir. Nunca mais vi nada de estranho. Até hoje essas foram as minhas únicas experiências sobrenaturais, ou pretensamente sobrenaturais. Espero que continue assim. Quanto ao meu tio Pedro, fiquei muito tempo sem falar com ele. Sempre que ia visitar a minha avó, ele ficava me olhando da edícula com um olhar triste, como se fosse uma daquelas imagens de santo que minha avó guarda em casa até hoje.